Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre as dúvidas do Renato para o jogo desta quarta-feira contra o Atlético Mineiro, que vale muita coisa pro Grêmio. Porque se o Grêmio não ganhar do Atlético Mineiro, vão parar com aquele mimimi, será que vai ter condição? Não vai ter. Para mim a condição, a possibilidade de título do Grêmio, ela já é muito menor, ela é muito remota. Mas o Grêmio pode dar uma embalada aí, porque o Grêmio tem muito a conseguir ainda. Se não vai buscar o título, o Grêmio precisa definir, por exemplo, a participação no G4, a entrada na fase de grupos da Libertadores da América. E não vamos esquecer que depois desse jogo da quarta-feira contra o Atlético Mineiro, nós teremos um Grenal no final de semana. Então dá sim para o Grêmio pelo menos firmar o passo entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, só que daí tem uma dúvida, né? Por exemplo, o Jeromel tá fora, ele sequer foi relacionado, mas tem uma dúvida se o Renato pode começar com o Maicon, que já entrou na última partida, no segundo tempo contra o Palmeiras e reorganizou o time do Grêmio, inclusive fez a jogada junto com o Luiz Fernando que resultou no gol do Diego Souza, ou se daqui a pouco o Renato pode começar com o Matheus Henrique, mas o Matheus Henrique treinou na terça, mas não teve condição de treinar na segunda-feira porque estava com dor. É sobre isso que eu quero falar agora. Dá o like no vídeo, te inscreve no canal e eu tenho uma dica super importante. Se você for aqui no link da descrição do vídeo, tem uma forma para você aprender como é possível, trabalhando da tua casa, sem precisar pegar teu carro, sem pegar ônibus, sem sair da tua casa, trabalhando no modo home office, você buscar um rendimento de mais de R$ 4.000 por mês. E tendo um investimento de apenas R$ 67. É tipo trocar R$ 67 por mais de 4.000 no mês. Vai no link da descrição aqui, clica ali e descobre qual é essa forma. Galera, deixa eu falar com vocês sobre a possibilidade de time, tá? Eu tô apostando que o Renato tem uma dúvida e essa única dúvida está justamente no setor de meia cancha. Penso que lá, Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa, isso está definido. Bom, lá na frente, Diego Souza, está definido. PP pela esquerda, definido. Pela direita, Alisson, definido. Mas o meio de campo não. E eu vou explicar por quê. O jogo contra o Palmeiras, o Renato ele não tinha como usar o Lucas Silva, porque o Lucas Silva estava suspenso. O que fez o Renato? Começou com o Matheus Henrique, começou com o Jean-Pierre, mas ele começou com o Tassiano. E ele deixou no banco de reservas do Darlan. E aí você pode pensar o seguinte, não, mas se ele mexeu só uma peça... Não, ele já mexe duas, porque naturalmente ele tem que reposicionar o Matheus Henrique. E aí o Matheus Henrique vem sendo criticado, que não vem jogando bem, que não está rendendo tanto assim. Eu, particularmente, se eu fosse o técnico do Grêmio, eu jogaria sempre com o Darlan, com o Matheus Henrique e com o Jean-Pierre. Por que eu estou falando todos esses nomes possíveis? O Lucas Silva está de volta, cumpriu suspensão contra o Palmeiras. Acredito que o Renato começa com ele. Para mim, a grande dúvida é a partir daí. Primeiro, será que o Renato vai insistir com o Jean-Pierre sendo o armador ou sendo por vezes até aquele jogador que faz uma segunda função? Será que o Renato daqui a pouco não se contentou, pelo que ele disse na entrevista coletiva depois do jogo contra o Palmeiras, com a escalação do Tassiano? Porque é um cara tático, é o cara obediente, é o cara da vontade, é o cara que corre para tudo que é lado. Essa é uma dúvida que eu tenho. Mas tem uma outra dúvida. Por exemplo, se nós pegarmos o início da semana, o Matheus Henrique não treinou na segunda-feira. Ele ainda se sente, né, se ressente, ele tem uma dor de uma pancada que ele tomou na panturrilha no jogo contra o Palmeiras. Aí ele não treinou na segunda, ele treinou na terça, mas dificilmente o Renato começa um jogo de titular com algum jogador que tenha feito apenas um treinamento. E o treinamento forte que o Matheus Henrique fez foi justamente na terça-feira. Então eu fico nessa dúvida. Será que ele não começa com o Maicon? Porque o Maicon que entrou no segundo tempo contra o Palmeiras, ele reorganizou o time do Grêmio. Ele mostrou que estava recuperado, ele mostrou que ele não sentiu dor, ele mostrou a importância que ele tem ainda para ser um organizador, para ser o cara do passe curto, para ser o cara da aproximação da jogada. Então eu começo a imaginar que o Renato possa começar com o Lucas Silva, com o Maicon e com o Jean-Pierre. Só que daí me vem uma outra situação. Será que o Renato vai começar com um marcador, que é o Lucas Silva, e com dois cadenciadores que não marcam? Um deles é o Jean-Pierre e o outro é o Maicon? Penso que seja difícil. Mas não acredito que o Renato comece com o Matheus Henrique, justamente porque o Matheus Henrique não trabalhou na segunda e fez só um treino forte na terça-feira. Então a minha grande dúvida do meio-campo do Grêmio é essa. Eu tô para daqui a pouco conjecturar duas situações. Ou o Renato joga com o Lucas Silva, com o Darlan, mas aí ele não vai tirar o Maicon, ele vai começar com o Maicon. Olha que dúvida, a minha dúvida é essa é a ideia que eu quero trocar com vocês. Como é que vai ser essa formatação de meio campo? E se o Renato não mexer no Tassiano? Por exemplo, ele tira o Matheus Henrique, coloca o Lucas Silva, ele começa com o Lucas Silva, com o Tassiano, dois marcadores, e com o Jean-Pierre. Ele pode começar com o Lucas Silva, com o Tassiano e com o Maicon.
e sacar o Jean-Pierre? Essa é a minha dúvida. Porque eu tô apostando que o Matheus Henrique não começa. Então, abriu uma vaga aí nesse meio campo. Mas aí colocar... Pois é, eu não sei se daqui a pouco ele não vai começar com o Lucas Silva, com o Tassiano e com o Jean-Pierre ou o Maicon ali na frente. Essa é a minha grande dúvida. Porque eu não acredito que ele vai jogar com o Lucas Silva marcando e com o Maicon e o Jean-Pierre, que são jogadores de muita técnica, são jogadores mais ofensivos, de cadência, de toque de bola, de passe correto, mas não são jogadores de marcação. Para mim reside justamente... É claro que o Renato não tem mais essa dúvida está na cabeça de nós, gremistas, seja jornalista ou seja torcedor, que não conseguiu decifrar ainda. A minha grande dúvida é essa. Para mim, as outras funções está tudo certo. Lateral direita é o Vitor Ferraz, na esquerda o Diogo Barbosa, o miolo de zaga com o Rodrigues e com o Kahneman, no gol o Vanderlei, o nosso centroavante é o Diego Souza, aberto pela esquerda o PP, aberto pela direita o Alisson, aí não tem dúvida. E eu coloco até o Jean-Pierre nesse time, mas essas duas primeiras funções, eu acredito que uma delas vai ser executada pelo Lucas Silva. E aí eu fico nessa outra dúvida, se começa o Matheus Henrique ou se começa o Maicon. Mas eu quero saber a tua opinião aí para esse jogo que é chave contra o Atlético Mineiro. O Grêmio precisa ganhar do Galo para continuar pensando, e eu já não estou nem falando tanto em título, mas principalmente o Grêmio ficar com uma das 4 primeiras posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, que garante vaga direta a Libertadores da América. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.